Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Jung, ele traz um pensamento interessante sobre religião. Ele, de uma maneira muito básica, ele diz assim, que a religião é como um instinto psíquico. É uma energia da psique que se manifesta, que precisa eclodir, precisa crescer em nós. E é interessante que ele fala assim, em um dos seus escritos, que todos os seus clientes de meia idade, aí ele especifica de 35 anos, a partir de 35 anos, estavam com problema na área religiosa. De tal forma que a cura deles não poderia se manifestar se assim eles permanecessem, se assim eles ficassem. E muitas vezes só o resolver essa pendência do que ele chamava de numinoso, com N de navio, numinoso, do numinoso, essa resolução desse ponto específico, a pessoa já era curada. Outras vezes, a cura só acontecia se esse ponto também acontecesse junto com o outro tratamento que ele impunha na terapia. Isso é muito interessante. E para ele, essa parte espiritual, ele entendia como dois pontos específicos. Ele entendia como a parte do temor, da parte de você olhar aquela dinâmica e você reconhecer, respeitar aquilo. E o outro é na parte vivencial, subjetiva. Eu preciso experimentar pessoalmente, tanto objetivamente como subjetivamente, aquela experiência do espiritual. Olha que interessante. Mas ele falou assim, mas não é a questão da religião como se entende. Olha só. É a questão, porque o luminoso para ele, de maneira muito básica, para ele era como se fosse assim, um ente sobrenatural, divino, superior, mas que ele não sabe quem é, mais ou menos assim. De maneira muito rebuscada, muito básica, primordial. E ele entendia que não tinha a ver com essa parte de estar num templo, vamos chamar de templo. Não era isso. Era ele estar em paz com o que o cliente entendia ser Deus, ser o divino. Olha que interessante. Mas uma coisa é certa, ele entendia que essa parte religiosa, essa parte espiritual, ela era instintual, ou seja, era instintiva. O ser humano precisava passar por isso para ter uma vida mental, uma vida psicológica, uma vida um psiquismo saudável, ter a mente saudável. E isso é extremamente interessante, porque é uma constatação científica, né? E eu quero te chamar a atenção para isso. Como é que está a sua questão espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? De acordo com essa teoria, se você permanecer sem um contato com o divino, sem uma vida espiritual, nesses dois pontos que eu comentei, você vai ter problemas. E você vai ter problemas que só vão se resolver por isso, com isso. Porque faz parte de nós buscar. Ele até chega a chamar de irracional essa questão de estar, de necessitar dessa área espiritual religiosa.
Agora, eu quero te dar algumas dicas, porque nas Escrituras, na Bíblia, diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades, necessidades. Olha que interessante. E diz também que o verdadeiro jejum é cuidar de pessoas, é libertar pessoas, é ajudar pessoas. Diz também que a mensagem que veio de Deus por meio de Cristo é a mensagem de resgatar pessoas, de ajudar pessoas. É a mensagem de trazer uma alegria a uma vida que antes não tinha. E Jesus, ele disse também, ele falou que naquele grande dia, ele vai separar as ovelhas dos bodes. E vai dizer para as ovelhas: vinham vocês que fizeram tudo certinho, né? Porque eu tive fome, tive sede, estava nu, estava doente. E eles vão falar assim: Senhor, quando? Aí eles disseram: fizeram a um dos meus pequeninos. Da mesma forma para o outro lado, para os bodes: se afastem de mim, malditos, vocês que só praticam a maldade. Porque eu tive fome e não me deram de comer. Senhor, mas quando? O senhor está com fome agora? O senhor quer um sanduíche? É mais ou menos a ironia. Então que também, Jesus ele traz isso. Ele traz o cuidar das pessoas. Ele traz isso de uma maneira muito divina, muito essencial. Ele fala: se você cuida das pessoas, é como se você estivesse cuidando de Deus. Olha que interessante. Então eu quero te chamar a atenção não para a religião, mas eu quero te chamar a atenção para que você consiga entender que essa conexão com Deus, com o divino, ela se faz justamente nos bons relacionamentos com as pessoas. No se relacionar bem com as pessoas, em ajudar, estender a mão, em cuidar, libertar, arrancar das amarras psicológicas, emocionais, espirituais, financeiras muitas vezes, fisiológicas, no sentido de fome, bebida, enfim. E eu quero deixar isso para você. Eu quero te incentivar a você buscar esse contato com o divino, com o luminoso, como diria Jung, aquele contato que vai trazer essa plenitude, que vai trazer essa saúde de vida mental, emocional para você na sua área espiritual, que vai repercutir em todo o restante. Vamos pensar sobre isso? Fica comigo. Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.